Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. O meu nome é Ana Clara, eu tenho 22 anos, eu faço medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, estou no 9º período, e hoje eu vim aqui para contar uma historinha para vocês. Essa história foi o meu pai que me contou no início da quarentena, quando, como muitos de nós, estávamos passando por eu estava passando por um momento muito difícil. E ele veio me contar essa história para me dar um pouco mais de força. Ele, na imensa sabedoria dele, veio me contar a história do navegador solitário. E eu queria contar essa história para vocês. A história do navegador solitário é um navegador brasileiro, é verídico isso. Ele se chama Amir Klink, que há alguns anos atrás ele resolveu atravessar o Atlântico sozinho. Ele sairia de Paraty, daqui do Brasil, e iria até a África, sozinho. E aí, para isso, ele começou a construir o barco dele. Ele começou a construir um barco grande para conseguir sustentar as ondas grandes que viriam, as tempestades que chegariam em alto mar. E aí ele começou e o barco foi se tornando maior e mais pesado. Foi se tornando um barco grande, um barco que seria difícil de ir sozinho de um lugar até o outro. Então ele foi percebendo que seria muito difícil aquela travessia, porque ele não conseguiria ficar sozinho naquele barco tão grande, tão pesado. Ele precisaria de tripulação caso ele continuasse daquela forma. Então ele decidiu mudar tudo. Ele falou: não, eu quero um barco pequeno, eu quero um barco leve, eu quero um barco que vire com qualquer onda. Não quero mais um barco pesado para que ele não vire independente da onda que vier. Eu quero um barco que vire com as tempestades, mas que desvire com facilidade também. E aí, por fim, ele conseguiu. Ele foi a remo de um lado até o outro do Atlântico. Mas a moral da história não é essa. A moral da história não é o fato dele ter conseguido essa travessia solitária que era o propósito dele. A moral da história é de que o barco da nossa vida, essa nossa travessia solitária por essa vida, a gente não vai conseguir ser um barco grande e forte o tempo todo. A gente não vai conseguir atravessar por qualquer onda e continuar e permanecer. Porque às vezes as coisas vão vir, coisas que a gente não espera, como uma pandemia, como essa situação toda que a gente tem vivido. Essas coisas vão acontecer e o nosso barco vira. Então que a nossa vida seja leve o bastante, que o nosso barco seja leve o bastante para que ele vire, mas para que a gente consiga desvirar, para que a gente não desista e acorde no outro dia mais forte, desvirando o barco e continue a nossa travessia para que a gente chegue até o nosso objetivo. E chegando no nosso objetivo, a gente vai ter essa história linda para contar. Então a moral da história, o que eu queria falar com vocês hoje é isso. Não desistam dos objetivos de vocês. Não tentem ser fortes o tempo todo. Tentem ser persistentes. A fortaleza verdadeira, ela consiste na persistência e não no fato de você nunca cair. Se você caiu, se você não conseguiu estudar hoje, se você não conseguiu fazer as suas tarefas hoje, não tem problema. Acorda no dia seguinte e faz tudo o que você deveria ter feito. Desvira o barco. Persiste forte na continuidade. Uma mensagem que eu queria passar para vocês é essa: permaneçam fortes, permaneçam firmes, firmes na persistência, firmes em não desistir dos objetivos. Eu não sei se seu objetivo é passar de ano, eu não sei se seu objetivo vai ser um dia passar numa faculdade, quem sabe um dia fazer medicina e ser meu colega de profissão, eu não sei. Eu sei que não desista dos seus objetivos, permaneça com quem você ama, fique junto dos seus pais, da sua família. Nesse momento tão difícil, a gente precisa de apoio. Então, independente da sua realidade, lembra sempre disso, lembra que as ondas grandes vão vir, mas leve a vida leve o bastante, tenha um barco leve o bastante para que ele se desvire, para que você consiga virar, cair nas dificuldades que virão, não tem problema. É só você desvirar o barco e continuar por essa travessia linda que é a vida. Então, muito obrigada por esse espaço, por esse momento. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Para qualquer coisa eu estou aqui que vocês precisarem. E um beijo grande. Até!